Olá, eu sou a Liliane Mancebo, artista brasileira e espanhola, escritora e designer de joias. Estou felicíssima por apresentar para vocês em primeiríssima mão todos os detalhes do livro Guia Prático para o Desenho de Joias, Bijuterias e Afins. Nesse primeiro episódio, eu conto para vocês as histórias que estão por trás desse livro, que foi lançado em 2008. Então, nesse ano de 2024, o livro comemora 16 anos, em setembro, que foi quando foi feito o lançamento na Sulfere Mercóptica da primeira edição do livro. Então, esse livro, ele foi escrito no período de 3 anos, entre os anos de 2005 e 2008. Ou seja, foram 3 anos preparando textos, fazendo ilustrações com desenhos que eu criei especialmente para o livro, com as ferramentas, aprendizados e materiais que eu já usava há mais de 15 anos, desde a época da minha formação em joalheria na Escola Mineira de Joalheria de Minas Gerais. Então, esse livro se tornou assim riquíssimo em conteúdos. Por quê? Porque tudo que fez parte do meu dia a dia de trabalho profissional como artista e como designer foi usado na preparação desse livro. E sabe como tudo aconteceu? Olha só, na época em que foram criados no Brasil afora os cursos de moda e desenho de moda, entre os anos 2000 e 2002, explodiram os cursos de moda no Brasil. E quando eu soube que na Fevale, uma universidade que tem na cidade de Novo Hamburgo, bem pertinho da capital gaúcha, eu fui lá. Eu fui lá porque eu tinha todo o conteúdo da disciplina que eu fiz, dos cursos que eu fiz em Minas Gerais, e eu achei que seria uma grande oportunidade de passar esses conhecimentos adiante. E quem me recebeu na coordenação do curso de moda da Universidade Fevale daquele ano foi a coordenadora Regina Hendrich, que me recebeu com bastante simpatia, e eu não sabia de um detalhe, que o joalheiro Celso Dornelles, que era meu colega joalheiro na época em Porto Alegre, também foi ao curso de moda e também fez uma proposta, só que ele fez uma proposta relacionada à fabricação de joias. E eu fui fazer uma proposta relacionada ao desenho de joias, à criação de joias, à ilustração. E foi assim que a coordenação do curso achou que seria bastante oportuno ter um curso de extensão relacionado à joalheria. E então eu, o Celso e a Regina conseguimos elaborar um projeto bem bacana, muito útil para toda a cadeia produtiva ali da região, não só relacionado às joias, mas também às bijuterias e aos acessórios de moda. Então foram anos muito intensos, muito desafiadores, tendo em vista, inclusive, a falta de bibliografia para notear o conteúdo programático. Porque depois, em 2005, ou seja, 3, 4 anos depois, a coordenação do curso me convidou para ser professora da disciplina de desenho de joias e bijuterias. Eu me lembro como se fosse ontem, eu estava terminando uma das aulas do curso de extensão, que já estava funcionando há mais ou menos 3 anos, e a coordenadora do curso me chamou, me disse que a gente tinha uma proposta para a criação da disciplina de desenho de joias e bijuterias. Então eu fiquei animadíssima com a ideia e foi então feito, né, todo o conteúdo programático a partir já de toda a experiência que a gente adquiriu ali com os cursos de extensão, e eu comecei a disciplina. E logo em seguida, no mesmo ano, eu comecei um trabalho no Centro de Design da Fevale, a convite da coordenadora Giane Chu, e ela, numa tarde, me contou a ideia de criar uma cartilha sobre o desenho de joias para que os alunos tivessem uma bibliografia bem específica dentro do conteúdo programático, e que essa cartilha então serviria como
um arquivo realmente básico, né? Um acesso de um conteúdo básico para a disciplina. E foi assim que ela me pediu para formatar a ideia de como seria essa cartilha para poder apresentar ao colegiado do curso de moda. E então, depois de alguns dias de muita concentração, eu realmente pensei em tudo que foi visto até aquele momento, fiz a elaboração dos capítulos e do que seriam tratados, os assuntos de cada capítulo, e o resumo então foi aprovado pelo colegiado do curso de moda e foi iniciada então a elaboração do livro. Foi uma época maravilhosa, porque eu me lembro com muita empolgação dessa fase, porque eu comprei muitos livros, além dos livros que eu já tinha comprado, né, desde 10 anos antes, porque quando eu comecei a fazer o curso de joias e comecei a realmente achar que ia ser o que ia que eu poderia considerar como a minha trajetória, eu comecei a comprar muitos livros. Então, além dos que eu já tinha, eu comprei mais livros. E comecei a encontrar dentro da biblioteca da Universidade Fevale muitos livros super interessantes da área de moda, mas que tinham algum conteúdo sobre joias. Então, eu usei tudo aquilo para poder organizar cada tema, cada assunto, cada capítulo, e tudo isso está na bibliografia do livro. Então, aquilo que a princípio era para ser uma cartilha, se tornou o livro básico da bibliografia da disciplina. Quer dizer, se tornou um livro, são 176 páginas de conteúdos relevantes e importantes e práticos para a disciplina de desenho de joias e bijuterias. Por que o livro teve esse nome, né? Eu acho que eu já comentei aqui antes, ou então vou comentar agora. Durante o período em que o curso de extensão iniciou, e naquele primeiro triênio, a gente tinha muitos alunos do setor coureiro calçadista e do setor de criação de acessórios de moda e também de bijuterias, porque a região de Novo Hamburgo, na região ali, são várias cidades com indústrias que se dedicam a isso, aos acessórios de moda e as bijuterias. Então, o livro teve esse nome por esse motivo. Ele não é um livro só para quem desenha joias, mas é um livro para quem também desenha acessórios de moda, para quem também cria objetos onde a aplicação de metais e pedrarias é uma parte fundamental do produto. E foi assim então que entre os anos de 2005 e 2008 o livro nasceu, foi feita a primeira edição já numa nova coordenação da Camila Scherer e foi muito aplaudido com o lançamento na Jursul Ferber Cóptica em setembro de 2008 em Gramado, na Serra Gaúcha, no local que já é sede da maior feira do setor de gemas e joias e relógios do Rio Grande do Sul, que acontece há muitos anos no Serra Parque. A Jursul, para quem não conhece, é a Associação dos Joalheiros e Relojoeiros do Estado do Rio Grande do Sul. E foi ali, então, que o livro teve o seu primeiro lançamento. Vou falar um pouquinho sobre o livro. Ok. O livro contém os capítulos teórico-práticos, no sentido que são indicações ilustradas e que você pode aplicar. Você vai fazer a leitura, vai observar o que está colocado ali em cada capítulo, em cada página e pode aplicar nas suas criações. Além disso, em cada capítulo, em cada página, tem indicações de estilistas, livros, sites, artistas, que são outros temas, outros mundos para você adentrar e pesquisar também.
Com a introdução e a parte de desenvolvimento de coleções, há um recheio totalmente ilustrado, que apresenta um modo muito amplo para as pesquisas na área. É um livro colorido, é um livro alegre, é um livro personalizado, com a paginação que ficou a cargo da Helena Henneman, que na época trabalhava no design dentro da editora da Fevale. O Guia Prático para o Desenho de Joias, Bijuterias e Afins é um amplo conteúdo com amplas ideias, trazendo informações muito úteis para o dia a dia de quem trabalha com joias ou simplesmente para quem quer saber mais sobre o tema, considerando que a gente está sempre aprendendo. E um livro é uma oportunidade ímpar de entrar no mundo que um autor viveu, pensou, pesquisou e transmitiu da melhor maneira possível. O livro tem um prefácio muito especial, escrito pelo meu professor e diretor da Escola Mineira de Joalheria, o Marcos Augusto, e uma introdução que realmente mostra o panorama do design de joias no Brasil, esclarecendo alguns aspectos super pertinentes. Quer ouvir o que é que o Marcos Augusto colocou na apresentação do meu livro? Então, olhem só. Eu fiquei super orgulhosa, super feliz quando ele aceitou escrever o seguinte para a apresentação do livro, que está ali nas primeiras páginas, logo depois dos dados bibliográficos. Conheci a Liliane há mais de 15 anos, quando ela ainda residia em Belo Horizonte, sempre dedicada, carregando nos braços pastas de desenhos e mais desenhos, constantemente preocupada em aplicar corretamente novas ideias, novas concepções ao representar as joias. Portanto, não foi surpresa para mim a realização por parte dela deste excelente trabalho de pesquisa sobre o design de joias. Este é um livro que já deveria ter sido escrito há muito mais tempo e que deverá contribuir muito para o crescimento do design brasileiro. Além de ter um texto preciso e direto, está ao alcance tanto do profissional quanto do iniciante. É também um livro abrangente, considerando que a atividade do designer de joias é muito recente no Brasil. As escolas de graduação em design não tinham, até pouco tempo, cursos específicos para a formação do designer de joias. Assim, temos muitos profissionais atuando no setor como autodidatas, que com certeza terão no livro da Liliane uma valiosa ferramenta. Além da delicadeza dos desenhos, todos artesanais, porém com a precisão técnica necessária, o livro tem capítulos primorosos. Esse capítulo é uma verdadeira cartilha aos que pretendem um dia se dedicar ao desenvolvimento de coleções. Me refiro ao capítulo de desenvolvimento de coleções. E para terminar, ele escreve assim: eu fiquei orgulhosíssima com essa finalização. Estamos diante de um dos trabalhos mais sérios, consistentes e completos na área de representação gráfica e de projetos de joias realizado no país. Parabéns, Liliane, pelo excelente trabalho de pesquisa e pela dedicação na elaboração desse guia prático para o desenho de joias, bijuterias e afins. Assina, então, Marcos Augusto, diretor e fundador da Escola Mineira de Joalheria, e na época ele era também secretário de Cultura de Nova Lima. O que acharam da apresentação? É linda, não é? Bom, pessoal, sobre a minha formação, para terminar esse primeiro episódio, o que eu tenho a dizer? Bem, eu sempre me dediquei às artes e à literatura desde menina, foi sempre uma paixão, foi sempre um interesse. E eu escolhi seguir essa área, tendo me formado em artes plásticas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Quando eu fui viver em Belo Horizonte, com a intenção de estudar decoração de interiores e arquitetura, foi lá que eu conheci o mundo das joias, foi lá que tudo começou. Porém, ainda quando eu estava estudando artes
na Universidade Fevale em Porto Alegre, na Universidade Federal de Porto Alegre, a URGS, através de uma visita ao Museu de Artes do Rio Grande do Sul e a inscrição numa palestra que a artista Miriam Korolkovas ia fazer ali. Ali eu comecei a me interessar pelas joias. Foi ali aquela primeira sementinha que foi plantada no meu coração e nos meus pensamentos. A exposição da Miriam Korolkovas estava numa das salas do andar superior do Margs e as joias estavam em cubos grandes, né, aquelas vitrines na parte de cima daqueles cubos grandes, onde a gente então podia apreciar as joias incríveis criadas por ela. E a Miriam Korolkovas comentava cada uma, contava a história de cada uma, além de, antes de ter contado pra gente toda a história da vida dela como artista e designer. Então, eu me lembro muito bem de um broche com pedras preciosas que me deixou encantadíssima. E realmente, assim, foi uma das atividades dessa classe do curso que eu me lembro assim com todos os detalhes. Essas atividades que a gente tem que fazer durante a formação universitária para cumprir horas a mais, né, que são agregadas à nossa formação acadêmica. Então, aquela sementinha de uma profissão que eu não conhecia foi plantada ali, durante uma tarde inspiradora no Museu de Artes do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, a capital dos gaúchos. E alguns 2 ou 3 anos depois que eu já estava em Belo Horizonte, eu fui para lá logo que eu me formei em artes. Eu queria estudar decoração de interiores. E depois de já ter feito o curso que eu queria e estar trabalhando na área de decoração, eu li no jornal Estado de Minas, que tem o mesmo formato do Estado de São Paulo. Eu li uma matéria sobre a Escola Mineira de Joalheria. Eu fui lá conhecer e naquela mesma semana eu me matriculei no curso de joias, que se tornou realmente uma paixão que até hoje eu mantenho acesa. Isso explica também para vocês o fato do diretor da escola ter sido a pessoa então que assina a apresentação que eu acabei de ler para vocês, pois eu estudei lá por cerca de 2 anos inteiros. Foi 1 ano do curso de fabricação de joias artesanal e depois 1 ano também de desenho de joias. E recentemente, nesse ano agora de 2024, para comemorar os meus 30 anos de joalheria, eu fiz um novo curso lá na Escola Mineira de Joalheria, que no momento está funcionando na cidade de Nova Lima, com uma linda vista para as montanhas mineiras. Para encerrar, agradeço muitíssimo a atenção de vocês e aguardo vocês para o próximo episódio. Convido a todos a entrar na página da amazon.com.br se você está no Brasil, ou então amazon.com se você está em outro país, e ver ali todas as informações adicionais para a aquisição do livro Guia Prático para o Desenho de Joias, Bijuterias e Afins, tanto para a compra do livro impresso, quanto para a compra do livro em PDF, para fazer o download. E se você é assinante Kindle, então você pode fazer as leituras online desse livro. Lembrem que podem contar comigo para qualquer dúvida, é só escrever para mim. Aproveito nesse primeiro episódio para agradecer a todos os meus mestres, a todos os meus colegas de profissão, meus clientes e a todos os meus alunos e amigos, com os quais eu tive tantas experiências de projeto e criação que resultaram nessas 176 páginas incríveis, que tenho certeza absoluta que vocês vão amar conhecer de perto. Um abração grande para todos vocês.